Bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Marisa Sakalowski. Eu sou docente do Departamento de Fonoaudiologia e coordenadora da Câmara Técnica de Acessibilidade e Inclusão e da Coordenadoria de Integração Acadêmica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Sou uma mulher branca, loira, com o cabelo um pouco abaixo do ombro, tenho olhos azuis, e utilizo um óculos de grau com armação redonda marrom e estou vestindo uma camisa preta e atrás de mim tem uma parede de pedras em tons de marrom. Meu enquadramento é de busto. É um prazer estar aqui. Nós vamos falar sobre ajustes para estudantes com necessidades específicas. A ideia é de montar uma série de vídeos falando sobre o que os professores e as professoras, os tais e a comunidade acadêmica precisam saber para garantir acessibilidade e inclusão para todos e todas os estudantes. Bom, é importante a gente dizer que a pessoa vem antes do diagnóstico. Então, o começo de toda a relação é o diálogo. Por isso, é essencial que se crie vínculo com esse estudante ou com essa estudante. Nem sempre os estudantes, as estudantes querem publicizar o seu diagnóstico. Então, apesar da gente enviar, quando possível, o diagnóstico via SEI, pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, esse diagnóstico não deve ser publicizado, inclusive por causa da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Os ajustes que são solicitados, eles constituem, na verdade, em direitos assegurados por lei, não são favores. Por isso, nós não estamos fazendo nada além do que é necessário para que essas pessoas possam ter o melhor aproveitamento, o maior desenvolvimento das suas habilidades, dos seus conhecimentos, das suas aptidões, não é mesmo? É essa a função da gente enquanto docente. A deficiência que a gente tanto nomeia, ela está nas barreiras que o ambiente impõe à participação e à aprendizagem, ela não está no estudante. Por isso, é preciso que a gente faça esses ajustes. O núcleo de acessibilidade, ele existe para ajudar tanto estudantes quanto docentes. Por isso, procure o núcleo de acessibilidade do seu campus quando você tiver qualquer dúvida. Para que a gente elabore as solicitações que vão para os docentes, então, o estudante, a estudante procura o núcleo de acessibilidade e inclusão, ou a gente mesmo do núcleo contata esse estudante, e aí, a partir desse contato inicial, nós fazemos uma entrevista e são apresentadas por essa pessoa quais são as suas necessidades. Lembramos que a gente já está falando de uma pessoa adulta, não é? Então, enquanto pessoa adulta, já passou por uma série de questões durante a educação básica e já sabe o que funciona e o que não funciona para ela. Por isso, a gente faz o acolhimento, encaminha essas informações todas com as solicitações do estudante ou da estudante para a coordenação do curso. A coordenação do curso encaminha este documento para docentes e tais, e aí a gente espera que as adaptações, os ajustes sejam feitos. E em caso de dúvida, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão está à disposição de professores, professoras, coordenadores, coordenadoras, para falar sobre essas questões, para falar sobre esses ajustes que vão garantir aprendizagem e participação desse estudante, porque o acesso a gente já tem garantido. Então, nós precisamos garantir participação, aprendizagem, inclusão efetiva e permanência dessa pessoa. Algumas coisas que são importantes são os termos, não é? Então, a gente utiliza o termo pessoa com deficiência auditiva, intelectual, física, visual. No caso de pessoas com deficiência auditiva, por vezes eles preferem ser chamados de pessoas surdas. Quem tem deficiência visual, pessoas cegas. Também pessoa com dislexia e com TDAH, porque a nossa política de acessibilidade e inclusão de 2023, que vocês podem consultar no portal de acessibilidade, ela garante acesso e permanência para pessoas com deficiência, altas habilidades, superdotação, com TDAH e com dislexia.
elas estão contempladas na nossa política. Mas, por vezes, outros estudantes precisam de ajustes. E como nós queremos que os estudantes aprendam, nós vamos fazer os ajustes que forem necessários. Falamos também de necessidades específicas, não é? A legislação anterior falava sobre necessidades especiais. Hoje a gente utiliza o termo necessidades específicas e ajustes, porque são ajustes que nós vamos fazer para auxiliar na aprendizagem deste ou desta estudante. Bom, para todos os estudantes, não é? Eu coloquei aqui como referência o Desenho Universal de Aprendizagem, né? Um livro que fala sobre como é que a gente pode fazer ajustes para todos e todas os estudantes. Então, para que a gente possa auxiliar a todos, é importante que nós coloquemos o plano de ensino com os tipos e datas de avaliação logo no início das aulas. Então, no primeiro dia, de preferência, abra um Classroom ou utilize o Moodle, mas use essa ferramenta que nós temos hoje disponível para que possa fazer uma comunicação efetiva com os estudantes. E utilize o mural desses instrumentos para dúvidas, porque às vezes o estudante tem uma dúvida no momento em que ele está estudando. Você não precisa responder na hora, mas você pode responder, facilitando o processo de ensino-aprendizagem. Slides devem ser disponibilizados o mais rápido possível. Se você puder disponibilizar uma semana antes, vai ser ótimo, porque estudantes que têm necessidades específicas, por vezes, precisam fazer leitura de um texto de base junto com os slides para estudarem antes da sua aula. Então, se você disponibilizar o slide, isso facilita para estudantes que têm necessidade de alguma previsibilidade e aqueles que querem se adiantar na leitura do conteúdo que vai ser trabalhado em aula, para chegarem na aula com dúvida. Nós estamos formando profissionais e, interessados em sua formação, eles querem muitas vezes se preparar, inclusive com relação ao vocabulário, porque nós sabemos que o vocabulário que nós utilizamos na universidade é diferente do vocabulário usado no ensino médio. Por isso, é preciso que a gente garanta que esse estudante tenha acesso a essa informação anteriormente, para que ele depois, no momento da aula, não fique confuso com os termos que estão sendo usados. Você também pode elaborar um roteiro de estudo simples, né, que contemple as principais questões, aquilo que você acha que é essencial que aquele aluno saiba para poder cumprir as atividades, não é, e as avaliações e o conhecimento que ele precisa adquirir durante a sua disciplina. Então, utilize um roteiro de estudo e coloque logo no início da unidade curricular para que o estudante possa fazer essa consulta e já ir respondendo as questões. Como eu falei, a gente tem que contemplar o Desenho Universal de Aprendizagem. Isso significa que eu tenho que utilizar material multimodal. O que é isso? Tem estudantes que se beneficiam apenas de um texto básico. Tem outros estudantes que precisam assistir um vídeo. Há aqueles estudantes que precisam ouvir um podcast. Há estudantes que precisam de uma imagem, de um mapa mental. Então, quanto mais informações de diferentes modalidades sensoriais a gente utilizar, mais fácil vai ser a aprendizagem desse ou dessa estudante. Então, eles podem buscar aquilo que mais facilita a sua aprendizagem. Um texto básico, também em língua portuguesa, precisa ser disponibilizado, pensando nesse Desenho Universal de Aprendizagem. Então, se você conseguir separar um texto básico para cada unidade, isso vai ser importante para o estudante. Também é preciso explicar para eles quais são as fontes confiáveis de pesquisa. Muitas vezes eles vão no Google apenas, não é? Então, Google acadêmico, biblioteca virtual em saúde, são coisas que eles não conhecem às vezes. Por isso é preciso que a gente diga quais são as fontes, quais são os melhores materiais que podem ser utilizados, não é? O glossário, então, junto com os discentes, as discentes, a gente pode construir um glossário. Quais são os termos que são mais importantes nessa aula? Que termos vocês não conhecem? O que é que vocês entenderam com relação a essa palavra? Então, é preciso garantir que eles tenham acesso ao vocabulário. Senão, como é que eles vão acompanhar tudo aquilo que for sendo trabalhado na sua disciplina, não é mesmo? Por isso é importante que a gente tenha certeza que eles compreenderam exatamente o que aquele termo significa. A avaliação, ela é um instrumento de redirecionamento do processo de ensino-aprendizagem. Ela avalia o estudante, a estudante, mas também avalia o nosso trabalho. Por isso,
nós precisamos usar a avaliação e diferentes formas de avaliação para termos certeza de que o estudante conseguiu mostrar aquilo que ele aprendeu. E para que eu possa repensar o meu trabalho naquela mesma turma e depois para as próximas. Por isso, é preciso que eu faça essa avaliação em diferentes momentos, de preferência com um conhecimento fracionado. A unidade 1 vai ter uma avaliação, a unidade 2 vai ter outra avaliação, e de preferência de formas diferentes, um seminário, uma prova oral, uma atividade com múltipla escolha, uma atividade com questões dissertativas. Por isso, é importante que eu pense na avaliação como um instrumento de mão dupla, tanto estudante quanto docente. E de que ajustes nós estamos falando, não é? Então, a gente já falou um pouco sobre esses ajustes gerais, mas a gente tem ajustes que são específicos relacionados às questões de deficiência. Então, se eu tenho um estudante com deficiência visual, ele vai precisar de alguns tipos de ajuste. O que tem deficiência auditiva, surdez, vai precisar de outros. Então, nós temos no portal de acessibilidade da Unifesp vários materiais que foram construídos para você, docente, né, para que a gente possa ler e saber o que o estudante precisa. De forma geral, como eu disse, é o diálogo que vai garantir que este ou esta estudante tenham as adaptações necessárias, os ajustes necessários para que ele possa aprender, para que ele possa participar efetivamente. Mas ali nós temos algumas coisas gerais. Então, nós temos um livrinho que fala sobre a deficiência visual, um que fala sobre deficiência auditiva, um que fala sobre deficiência intelectual, um que fala sobre transtorno do espectro autista. Nós temos vários materiais. Então, consulte, né? E no portal de acessibilidade nós temos também vídeos. Então, há vídeos sobre eventos que nós fizemos para falar sobre essas questões. Além disso, eu quero lembrar que todo mês nós fazemos rodas de conversa, que são espaços em que docentes e tais, né, podem participar para conversar sobre essas questões. Ultimamente, nós temos trazido especialistas para falar sobre isso. São espaços que não são gravados, portanto, qualquer dúvida, qualquer questão pode ser discutida. É uma hora só de conversa, vale a pena para ajudar na nossa formação continuada, para que a gente possa trocar informações sobre aquilo que estamos fazendo. É importante a gente lembrar que os ajustes garantem acessibilidade e a equidade na participação, resultando em permanência e no sentimento de pertencimento. É importante sentirmos que pertencemos à instituição em que estamos. Então, faz parte do nosso fazer profissional como docentes possibilitar que todos e todas estudantes aprendam. Bom trabalho! Daqui para frente, nós vamos falar de outras questões, de ajustes específicos para diferentes estudantes. Espero, com todo carinho, que aproveitem o material que nós elaboramos. Obrigada e até a próxima!